A disputa pelo futuro logístico do Brasil pode ter subido do asfalto para o céu. Nos últimos dias, a Sainfra começou a articular um pacto voltado ao desenvolvimento do setor aeronáutico em Goiás, com foco em inovação, investimentos e fortalecimento da aviação no estado. À primeira vista, parece só mais uma agenda institucional. Mas não é esse o ponto. O que chama a atenção é o momento. Depois de Goiás ganhar vitrine nacional com grandes movimentos de infraestrutura, surge agora uma articulação que tenta empurrar o estado para outro patamar, o da mobilidade aérea e da conexão estratégica. E isso muda a leitura de tudo. Para chegar a essa conclusão, bastou cruzar a iniciativa anunciada pela Sainfra, o objetivo declarado de consolidar Goiás como polo logístico e de mobilidade aérea, e o padrão recente de reposicionamento do estado. A pergunta então deixa de ser técnica. Ela passa a ser estratégica. Goiás está apenas diversificando sua infraestrutura ou começou silenciosamente uma disputa por espaço no mapa aéreo do Brasil? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Nos últimos dias, um movimento discreto começou a ganhar forma em Goiás. Um pacto voltado ao setor aeronáutico. Pode parecer apenas mais uma agenda institucional, mas não é, porque quando um estado começa a se organizar para atuar no céu, ele está mexendo em algo muito maior do que aeroportos. E aqui está o primeiro ponto que muda tudo. Goiás sempre foi forte no chão, no centro do país, cortado por rodovias, ligando regiões, sustentando parte importante da produção nacional. Mas esse modelo tinha um limite claro: tempo de deslocamento, custo logístico, dependência do transporte terrestre. Agora observa o que começa a acontecer. O Estado passa a olhar para o ar. E isso não é detalhe, porque a aviação não conecta apenas cidades. Ela conecta sistemas inteiros, ela encurta distâncias, ela redefine quem está no centro e quem fica na periferia logística. E é exatamente aqui que o jogo começa a virar. Segundo dados recentes do próprio planejamento estadual, Goiás já movimenta bilhões em logística e produção todos os anos. Um volume crescente, constante e, mais importante, ainda com margem para expansão. Diferente de regiões que já operam no limite, agora compara com o cenário nacional. Grandes centros enfrentam saturação, aeroportos com alta ocupação, custos elevados, menos espaço para crescer, mais pressão sobre infraestrutura. É o efeito de anos de concentração. Enquanto isso, Goiás ainda tem território, tem posição geográfica privilegiada, tem espaço para estruturar um crescimento organizado. E é exatamente essa combinação que começa a chamar a atenção. Mas o detalhe mais importante não está na estrutura, está no timing. Esse movimento não surge isolado. Ele aparece depois de uma sequência clara de reposicionamento do Estado. Expansão logística, fortalecimento econômico, aumento de visibilidade nacional. Tudo acontecendo em um curto espaço de tempo. Não são ações soltas, são peças de um mesmo tabuleiro. E quando essas peças começam a se conectar, o cenário muda. Agora presta atenção nisso. Mais de 50% da movimentação logística do país ainda depende de rotas terrestres longas e custosas. Isso cria gargalos, aumenta tempo, reduz eficiência. Quando um estado entra na aviação com planejamento, ele não está apenas melhorando o transporte, ele está encurtando o Brasil. E quem encurta o Brasil ganha poder logístico.
E é aqui que entra a virada que pouca gente está enxergando. Goiás não está apenas acompanhando uma tendência, está ocupando um espaço que começa a se abrir exatamente porque outros estados já não conseguem expandir com a mesma facilidade. E quando isso acontece, o centro do jogo pode mudar. Agora pensa na lógica completa. Produção forte no solo, conexão rodoviária já consolidada. E agora, integração com o transporte aéreo. Isso não é evolução linear, isso é salto de nível. E quando esse tipo de movimento acontece, ele muda a função do Estado dentro do país, de corredor para ponto de distribuição, de apoio para protagonismo. E esse tipo de mudança não acontece com anúncios barulhentos. Ela começa exatamente assim, silenciosa, estruturada, quase invisível para quem olha rápido, mas muito clara para quem conecta os pontos. E aqui entra uma leitura que especialistas vêm destacando cada vez mais. O Brasil está passando por um momento de redistribuição logística, novas rotas, novos centros, novas prioridades. E nesse cenário, estados com espaço, posição e capacidade de planejamento ganham vantagem. Goiás reúne esses três fatores e agora começa a adicionar um quarto, capacidade de atuar também no ar. E isso muda completamente a equação, porque não se trata apenas de transporte, se trata de controle de fluxo. E quem controla fluxo ganha relevância, ganha influência, ganha poder estratégico. Agora volta para o ponto inicial, um pacto aeronáutico. Um movimento discreto, quase técnico, mas que, quando analisado no contexto certo, revela algo muito maior. Uma possível mudança de posição no mapa logístico do Brasil. E isso ainda está no começo. A pergunta agora é inevitável. Goiás está apenas acompanhando o crescimento natural ou já começou a disputar um espaço que antes parecia restrito aos grandes centros? Porque se esse movimento continuar, o alerta não está só no céu. Ele está no novo papel que o Estado pode assumir daqui para frente. Comenta aqui embaixo o que você acha. E antes de encerrar, vale destacar algo importante. Nos últimos comentários, muita gente já começou a perceber esse movimento acontecendo na prática. O Paulo Afonso comentou, top, parabéns. E esse tipo de reação mostra exatamente isso. Tem gente acompanhando, entendendo e reconhecendo o que está mudando em Goiás. O Luiz Correia Lima trouxe um ponto interessante sobre a qualidade das estradas, falando que as pistas estão como um tapete até perto da divisa com Tocantins. E isso conecta diretamente com o que foi mostrado aqui. Porque não é só uma área evoluindo, é um sistema inteiro sendo fortalecido. Rodovia melhorando. Logística avançando. E agora, um possível movimento para o céu. E quando essas camadas começam a se encaixar, dificilmente é por acaso. Fica aqui o agradecimento ao Paulo Afonso, ao Luiz Correia Lima e a todos que comentaram até o fechamento dessa edição. Mesmo quem não foi citado, faz parte dessa construção. E agora fica a pergunta, essas melhorias que você está vendo no dia a dia são só evolução natural ou já fazem parte de algo maior que ainda está se formando? Comenta aqui, porque às vezes o que parece detalhe já é sinal de mudança. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Isso é evolução. Ou é o início de uma nova disputa silenciosa no Brasil? E se você quer entender antes da maioria o que está acontecendo nos bastidores de Goiás, se inscreve no canal. Porque os próximos movimentos podem parecer pequenos, mas o impacto deles pode ser muito maior do que parece.